Projeto Fazer Discípulos por aqui, mais um dia. Nós vamos falar sobre um vídeo sobre oração. E eu quero hoje falar sobre oração baseada no estilo do tabernáculo. A Bíblia nos diz no livro de Êxodo, quando Deus pede para Moisés construir o templo, ou o tabernáculo, ele vai dar 3 lugares para aquele templo. Vai dizer, um lugar vai chamar o átrio, outro lugar vai chamar o lugar santo, e o terceiro lugar é o lugar santíssimo. No átrio se oferecia o sacrifício. Posteriormente ao sacrifício tinha-se a bacia de bronze onde se lavava as mãos, e adentrava no lugar santo, onde se encontrava os pães da propiciação, e se encontrava também onde os sacerdotes ofereciam incenso, onde os sacerdotes moviam o incensário. E a fumaça do incensário atravessava para o lugar santíssimo, e onde estava a arca da aliança, e naquele ambiente o sumo sacerdote poderia entrar pelo menos uma vez por ano. Se ele tivesse uma vida toda reta, ele poderia ministrar naquele lugar e ele não seria morto. Mas se tivesse alguma coisa em falta, ele era morto, fumegado na hora. Quando eu falo da oração baseada no estilo tabernáculo, eu estou dizendo que todo ser humano, segundo também tem algumas controvérsias sobre isso aí, mas todo ser humano, ele não começa orando de uma forma profunda, tendo revelações de Deus. Como assim? Eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer para nós que quando Paulo vai relatar sobre o espírito, a alma e o corpo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer que todo o nosso corpo deve se manter irrepreensível. E Deus vai nos santificar, tanto no espírito, na alma e no corpo. E eu entendo que o homem ele é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Como assim? Baseado em alguns textos que encontra na Bíblia. A Bíblia diz para nós no livro de Gênesis que o homem, quando ele vai nascer, é um espírito que estava em Deus. Deus sopra esse espírito no barro, que é o corpo, e se vira uma alma se cria ali para ter ligação entre a parte espiritual e a parte carnal. Então, quando eu vou olhar para esse tipo de questão, eu vejo que na minha alma contém as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades. É através da alma que você sente amor, é através da alma que você sente ódio. Eu também vou ver agora também que no meu espírito se encontra a comunhão. Eu só posso ter comunhão com Deus a partir do momento que eu estou no espírito. É no meu espírito que vai ter as revelações da parte de Deus. E no meu corpo vai se manifestar as facções que nós temos, o tato, o paladar, a audição, a visão. Então todas as vezes que a pessoa está no estado emocional muito grave, ela chora. A sua alma se entristece, ela chora, e o seu corpo transmite esse choro através das lágrimas. Então quando eu falo baseado nesse tipo de situação, a oração baseada no tabernáculo, é que quando o homem começa a orar, quando começa a orar, você não começa orando já tendo revelação de Deus. Você começa orando sacrificando. Como assim? Eu vou te explicar. Quando a pessoa ela baixa, ela ajoelha, ela está andando orando, a primeira coisa que vem na sua cabeça são pensamentos de desistência, que não vai dar certo, que a oração não vai fluir. Alguns pensam, mas a minha oração não está passando do teto. Outros pensam, mas para que eu vou ficar orando? Eu vou pensar, a oração não está passando do teto. Aquela tribulação, um menino chora no lado, ou um som liga no outro lado fundo, um cachorro late, você se desconcentra. Então você está num período de adaptação para você passar para o próximo nível. Que o próximo nível é um nível de adoração, que é o nível da alma, que é onde a gente nos trazemos as nossas emoções à tona. Então, posteriormente a esse período que você está sacrificando, você vai lá e lê a palavra, que é o tabernáculo, lavar você as mãos. Você lê a palavra que te limpa de algumas coisas erradas, você confessa alguns pecados. No momento que você está orando, você está no processo da casa, você está confessando pecados, está pedindo perdão pelos seus erros. No próximo nível, é aquele nível onde a maioria dos cristãos do Brasil se encontra, que é os níveis das emoções. Onde você vai chorar, onde você vai sorrir, onde você vai se alegrar naquele ambiente. É o momento que você está oferecendo incenso a Deus, se alegrando, se movimentando através das suas emoções. Mas ainda você não chegou no nível do Espírito, que é o lugar santíssimo, onde você terá revelações e direções de Deus para você viver melhor a sua vida. E qual é o próximo nível? Depois que você passa pelo sacrifício, que é você resistir na oração, você entra no nível das suas emoções, onde você é lavado nas suas emoções. Tem pessoas que abaixam para orar e choram muito. Quando ela levanta, ela se sente livre daquelas emoções pesadas, daqueles traumas, daquelas angústias. Nós precisamos desse nível. E o próximo nível, que é o nível onde você vai adentrar, que é o nível do Espírito, é o nível da revelação, que no tabernáculo era um lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote recebia a revelação de Deus e onde Moisés também recebia a revelação de Deus. É nesse nível onde nós estamos vivendo um país onde as poucas pessoas chegam mais no nível da emoção. E na emoção, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, na emoção você vai tomar uma decisão errada. Nas suas próprias emoções você vai dar respostas erradas. Nas suas emoções você vai fazer coisas achando que está sendo direcionada pelo Espírito, mas é pela sua própria emoção, e você vai padecer. Então quando você chega no nível do
da revelação é no nível do Espírito. E no nível do Espírito você pode estar lá, você passa pelo nível do sacrifício, passa pelo nível das emoções. Quando você está em silêncio, onde nada mais está te impedindo, onde você não está mais chorando, você vai ter uma impressão no seu espírito. Uma revelação vai vir no seu espírito. E através dessa revelação que você tiver no seu espírito, você pode se movimentar nela, porque eu tenho certeza que você vai conseguir galgar degraus espiritualmente por causa dessa revelação do Espírito. Então, o que eu quero deixar para você uma dica aqui nessa questão de oração? Estou falando de oração, não estou falando de questão de oração intercessória, não estou falando de oração de súplica. Em outro momento a gente fala sobre esse tipo de oração. Estou te dizendo o seguinte: quando você se entrega para verdadeiramente alcançar os 3 níveis profundos baseados em tabernáculo, você alcança a revelação de Deus. É por isso, quando a pessoa ora muito, ela passa muito tempo confessando pecado. Depois ela passa muito tempo adorando o nível das emoções. Depois ela vai para a revelação. Então tem gente que basta orar e ora 10 minutos, ela não consegue chegar dentro da revelação. Então é uma pessoa que ora, mas não anda debaixo de revelação do Espírito. Anda debaixo segundo as suas emoções. Então a minha orientação para você hoje é para você perseverar. Você começou a orar, está difícil, persevere, vai sacrificando. Depois que você chegar nas suas emoções, começar a chorar, não saia da sua oração, não levante do seu lugar de oração, continue orando. Para quando tudo aquilo passar, você sentir paz e vir a voz suave no seu espírito, aí você vai ter uma revelação no seu espírito, que é uma direção, que é uma resposta, e você pode ir nessa direção, nessa resposta, que vai dar certo. Então eu te falo, enquanto você não atingir o nível do espírito, não saia da sua oração. Ou você está me dizendo que toda pessoa pode chegar a esse nível quando começar a orar? Nem sempre. Tem gente que passa anos e anos só sacrificando em oração. Tem gente que está na emoção já tem muito tempo, mas tem gente que já está movendo-se através do Espírito. Então, a intenção de Cristo é que todos nós nos movemos na presença e nos movemos com a atuação do Espírito no nosso interior. Tá bom? Fica a dica para você aí. Quando estiver orando, persevere até que o Espírito te revele alguma coisa. E quando ele te revelar, faça exatamente como ele mandar e você terá sucesso em sua oração. Tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Ô, Bruno, ficamos aqui.